O Hotel Cecil, um nome que arrepia até a alma. Localizado no coração de Los Angeles, este hotel carrega uma reputação sombria e perturbadora. Um lugar onde as sombras pareciam se demorar um pouco demais, onde cada canto escuro contava uma história de desespero. Construído nos anos 20, sua fachada imponente havia se esvaído há muito tempo, deixando para trás apenas vestígios de sua antiga glória. Em seu lugar, uma história macabra e cheia de mistérios não resolvidos. O Cecil tinha visto suicídios, overdoses e assassinatos. Cada evento trágico adicionava uma nova camada de escuridão à sua história. Era um imã para os perdidos e condenados, atraindo aqueles que não tinham mais para onde ir. Em 26 de janeiro de 2013, Elisa Lam, uma estudante de 21 anos, cruzou suas portas. Sozinha, em busca de aventura e novas experiências. Elisa era jovem, vibrante, cheia de vida. Uma alma curiosa e cheia de sonhos. Um contraste gritante com a atmosfera opressiva do hotel, que parecia engolir sua energia. Ela fez o check-in, sem saber da escuridão que a aguardava, sem imaginar os segredos que o hotel escondia. Elisa estava em uma viagem sozinha, explorando a costa da Califórnia, absorvendo cada momento de sua jornada. Ela mantinha contato diário com seus pais no Canadá, compartilhando suas aventuras e garantindo que estava segura. Eles eram suas âncoras, sua segurança em um mundo desconhecido, sempre prontos para ouvir sua voz. Mas o Cecil, ao que parecia, tinha outros planos. Planos que ninguém poderia prever. Seu passado sombrio estava prestes a se entrelaçar com o futuro de Elisa, em um encontro fatídico que mudaria tudo. Os dias se passaram. As ligações de Elisa para seus pais cessaram. A preocupação corroía seus corações. Sua filha, sempre tão diligente, havia desaparecido. O Departamento de Polícia de Los Angeles iniciou sua investigação. O Cecil, um edifício notório, rapidamente se tornou seu foco. Os funcionários do hotel foram interrogados, hóspedes foram entrevistados, imagens de segurança foram revisadas, mas Elisa parecia ter desaparecido no ar. Os dias se transformaram em semanas, a esperança diminuindo a cada hora que passava. O mistério se aprofundou, lançando uma sombra sobre o já infame Hotel Cecil. Então, uma descoberta. Ou talvez, uma descida a uma loucura ainda maior. O que parecia ser uma simples investigação, logo se transformou em um mistério profundo e perturbador. Imagens de segurança do elevador do hotel vieram à tona, revelando algo inquietante. A data 1º de fevereiro, o último dia em que Elisa foi vista com vida. Esse detalhe adicionava uma camada de urgência e mistério ao caso. O vídeo mostrava Elisa agindo de forma estranha, como se estivesse em um estado de confusão ou medo. Seu comportamento era errático, quase frenético, como se estivesse tentando escapar de algo invisível. Ela olhava para o corredor, como se estivesse se escondendo de alguém ou algo que não podíamos ver. Ela pressionava vários botões, mas o elevador aparentemente não respondia, aumentando ainda mais a tensão. Ela agitava os braços, seus movimentos desconexos e perturbadores, como se estivesse em um estado de pânico. A filmagem viralizou, espalhando-se como fogo na internet. Especulações corriam soltas. Ela estava drogada? Alguém a estava perseguindo? As teorias eram inúmeras. Ou havia algo mais sinistro em jogo? A verdade parecia cada vez mais distante, envolta em sombras e segredos. Semanas depois, o mistério tomou um rumo macabro. Hóspedes do Cecil começaram a reclamar da água. Baixa pressão, um gosto ruim, uma textura oleosa. A manutenção do hotel foi chamada para investigar. Sua busca os levou ao telhado. Lá, no topo do Cecil, um horror os aguardava. Dentro de uma das grandes caixas d'água, eles encontraram o corpo de Elisa. A descoberta chocou a cidade e o mundo.
Como ela foi parar lá? O acesso ao telhado estava trancado. As caixas d'água eram pesadas, difíceis de abrir. As perguntas em torno da morte de Elisa se multiplicaram, alimentando a crescente sensação de mal-estar. Seção 5. O peso das evidências. O relatório da autópsia trouxe pouco consolo. A causa da morte é afogamento acidental. Nenhum sinal de luta, nenhuma droga em seu sistema. A conclusão do legista. Elisa, provavelmente em meio a um episódio psicótico, havia subido na caixa d'água. O caso, oficialmente, estava encerrado. Mas para muitos, a explicação oficial era difícil de engolir. As portas trancadas, a caixa d'água inacessível, o comportamento estranho de Elisa no elevador. Parecia tudo errado, como peças de um quebra-cabeça que se recusavam a se encaixar. A versão oficial fez pouco para acalmar a inquietação. Em vez disso, alimentou as chamas da especulação. Seção 6. A escuridão interior. Uma teoria se concentrava no estado mental de Elisa. Ela havia sido diagnosticada com transtorno bipolar. Teria um episódio psicótico a levado ao telhado? Ela poderia ter subido na caixa d'água durante um estado delirante? Era uma explicação plausível, mas oferecia pouco conforto. O pensamento de Elisa, sozinha e com medo, presa na escuridão da caixa d'água, assombrava a mente de muitos. A imagem de seus momentos finais, perdida nas garras de um colapso mental, era um lembrete assustador da fragilidade da psique humana. Seção 7. Sussurros de crime. Outros sussurravam sobre um crime. A história sombria do Cecil pairava no ar. Elisa poderia ter sido vítima de um predador? Alguém que conhecia os segredos do prédio? Alguém que podia navegar por suas sombras despercebido? A possibilidade, por mais inquietante que fosse, era impossível de ignorar. A falta de evidências de crime não apagou a dúvida. O Cecil, com seu histórico de violência, parecia o cenário perfeito para atos sinistros. O pensamento de Elisa, uma jovem sozinha em uma cidade estrangeira, sendo vítima de um predador, causava arrepios na espinha daqueles que acompanhavam o caso. Seção 8. O abraço sombrio do Cecil. E então, havia os sussurros de algo mais. Algo que parecia se esconder nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Algo além da lógica, além da razão. Uma presença que desafiava a compreensão e deixava um rastro de mistério. O Cecil, afinal, não era apenas um hotel com um passado sombrio. Era um lugar onde o tempo parecia parar, e o passado e o presente se entrelaçavam de maneira inquietante. Era um lugar onde histórias sobrenaturais persistiam. Relatos de aparições e eventos inexplicáveis eram comuns entre os hóspedes e funcionários. Histórias de espíritos inquietos, de ocorrências inexplicáveis. Cada corredor, cada quarto, parecia guardar um segredo sombrio. A morte de Elisa poderia ter sido influenciada por forças que escapam à nossa compreensão? Sua história se tornou um enigma que muitos tentaram decifrar. A internet, um terreno fértil para especulações, fervilhava com teorias. Cada detalhe, cada imagem, era analisado minuciosamente. Algumas apontavam para as semelhanças entre a morte de Elisa e o enredo do filme Água Negra, que, coincidentemente, apresentava uma mulher encontrada morta em uma caixa d'água. As coincidências eram perturbadoras. Outros traçaram conexões com o caso de Richard Ramirez, o Night Stalker, que supostamente se hospedou no Cecil durante sua onda de assassinatos. A presença de Ramirez adicionava uma camada extra de terror ao já sinistro hotel. A linha entre fato e ficção se tornou tênue. O que era real e o que era fruto da imaginação. O Cecil, ao que parecia, havia feito outra vítima, não apenas em carne e osso, mas no reino do inexplicável, um lugar onde o mistério e o medo andavam de mãos dadas. Seção 9. O mistério.
permanece. Anos se passaram desde a trágica morte de Elisa Lam. O Hotel Cecil, rebatizado e reformado, tenta escapar de seu passado. Mas a memória de Elisa permanece. Sua história, um lembrete brutal da escuridão que pode se esconder sob a superfície, continua a fascinar e perturbar na mesma medida. Foi um acidente trágico, alimentado por doença mental? Ou algo mais sinistro aconteceu dentro das paredes do Cecil? A verdade, perdida em algum lugar nos corredores labirínticos do hotel e nas profundezas da especulação da internet, permanece indefinida, deixando-nos a ponderar a pergunta inquietante: o que realmente aconteceu com Elisa Lam?